Descrição da imagem. Na fotografia apareço com cabelos longos, lisos e escuros, usados soltos. Estou olhando diretamente para a câmera, com uma expressão serena e os lábios levemente destacados por gloss. Uso uma camiseta branca de modelagem ampla e um colar delicado com um pequeno pingente redondo dourado. A imagem foi registrada em um ambiente interno de paredes brancas, com uma luz posicionada atrás de mim, criando um halo luminoso sobre minha cabeça. Mini bio. Natural do Rio de Janeiro, Gabriela Vigeta é estudante de produção cultural na Universidade do Distrito Federal. Seu interesse pela arte e pela cultura surgiu ainda na infância, influenciada pelo avô, pintor e dançarino, e pelo pai, cantor e integrante da banda Tinta Preta, que a levava para acompanhar ensaios, apresentações e outras atividades musicais. Esse contato precoce com o universo artístico despertou sua curiosidade e sensibilidade para as diversas formas de expressão cultural. Durante a infância, participou de coletivos de dança e chegou a competir em eventos da modalidade. Experiências que contribuíram para fortalecer sua relação com as artes e o trabalho criativo. Atualmente busca ampliar sua formação acadêmica e profissional por meio dos estudos em produção cultural, com interesse voltado à produção musical e ao desenvolvimento de projetos culturais relacionados à música. Brasília para mim foi um choque imediato. As distâncias são enormes, o silêncio pesa em alguns lugares, tudo parece muito organizado visivelmente, mas ao mesmo tempo distante. No começo, eu olhava para a cidade e sentia dificuldade de entender onde a cultura realmente acontecia. Como se Brasília escondesse aquilo que o Rio escancara. Produzir cultura em Brasília também é bater de frente com uma cidade extremamente controlada. Uma cidade onde o grafite ainda é tratado como ameaça estética, onde as festas têm hora para acabar, onde o transporte público praticamente deixa de existir depois da meia-noite, como se o direito à cidade também tivesse horário comercial. A periferia aqui funciona diferente da que eu conhecia no Rio. Lá, a favela ocupa o morro e impõe sua presença na paisagem. Aqui parece que tudo foi planejado para afastar os pobres do centro, como se a cidade precisasse esconder quem sustenta ela. As distâncias não são acidente. Elas fazem parte do projeto. Brasília me fez entender o que significa viver na cidade mais segregada do Brasil. Existe a cidade do cartão postal, do concreto bonito, dos prédios monumentais, e existe a cidade que acorda às 5 da manhã para pegar 3 ônibus e atravessar quilômetros só para trabalhar. Aqui, muita gente passa mais tempo em deslocamento do que vivendo a própria vida. Aqui, a cultura parece exigir mais tempo, mais atenção e mais deslocamento. Nada parece acontecer de maneira tão explícita. Aos poucos, fui entendendo que Brasília não é uma cidade que se revela rápido. Existe muita coisa viva acontecendo, mas quase sempre longe dos centros mais visíveis, longe dos cartões postais e dos espaços pensados para parecerem perfeitos. Quero olhar para trás daqui a alguns anos e perceber que Brasília deixou de ser apenas a cidade para onde eu me mudei. Quero sentir que ela também virou parte da experiência universitária carrega isso. É curioso estudar numa universidade no Lago Norte sem praticamente encontrar moradores do próprio Lago Norte dentro dela. A presença majoritária continua sendo de pessoas que atravessam o DF inteiro todos os dias para estudar. Pessoas das regiões administrativas, cidades periféricas, gente que vive horas dentro de ônibus. Isso diz muito sobre quem consegue ocupar certos espaços e quem realmente sustenta eles. A UniF também carrega um sentimento de improviso permanente. É uma universidade ainda tentando entender o que é, enquanto a gente tenta entender o que está fazendo aqui. E talvez seja isso que mais me atravessa em Brasília. A sensação constante de deslocamento. Como se ninguém realmente pertencesse. Como se todo mundo estivesse sempre no meio do caminho entre um lugar e outro. Estudar produção cultural no Distrito Federal é estudar um território cheio de contradições. Brasília foi planejada para parecer organizada, monumental, moderna. Mas basta atravessar algumas ruas, pegar um ônibus mais distante, conversar com artistas periféricos, coletivos independentes e trabalhadores da cultura para perceber que existem muitas cidades cercadas de movimento sem nem perceber. Tinha samba na esquina, funk atravessando os bairros, blocos ocupando as ruas, artistas se apresentando nos vagões de trem,
famílias sentadas nas calçadas conversando alto no fim da tarde e gente transformando qualquer espaço em encontro. A cultura parecia fazer parte da própria respiração da cidade. Ela acontecia de forma espontânea. Saí do Rio sozinho para estar aqui. E acho que ninguém fala o suficiente sobre o que é recomeçar longe de tudo. Aprender novos caminhos, novos ritmos, novas ausências. Tem dias em que o DF parece imenso demais, mas também tem dias em que ele parece vazio, de jeito difícil. Existe algo muito contraditório em tentar viver de cultura num lugar desenhado mais para circulação do que para encontro. Às vezes parece que Brasília dificulta a permanência das pessoas nos espaços. Tudo é longe, tudo exige deslocamento, tudo depende de carro. E isso atravessa diretamente quem consegue ou não acessar e talvez seja o retrato mais honesto do DF. Gente correndo, cochilando sentada, carregando mochila, marmita, uniforme, cansaço. Todo mundo indo muito longe para conseguir existir minimamente. Em Brasília, viajar faz parte da rotina de sobreviver. Que a produção cultural esteja me ensinando no fim das contas. Cultura não é apenas o lugar de onde a gente vem. Também é o lugar que a gente aprende aos poucos a chamar de casa.